Fabrício Ronca, eu sou arquiteto e designer brasileiro, né? E minha formação, assim, não tinha como fugir da arquitetura e do design. Porque quando eu era criança, eu morava numa cidade no Brasil chamada Belo Horizonte, né? Que tem várias obras do Oscar Niemeyer lá. E desde muito cedo, minha mãe não tinha como me deixar em casa sozinha, ela estudava artes plásticas nessa escola, né? Estudava artes. Chamava Guinhara a escola. E ela me levava com ela é, nos momentos que ela ia estudar, assim, então eu cresci no meio ali das artes, né? E o prédio onde estava inserida essa escola chamava Palácio das Artes, que é um projeto também do Oscar Niemeyer. Então eu cresci naquele meio ali, bebendo nessas fontes, né? Enquanto os alunos estavam estudando lá, pintando, fazendo escultura, eu estava lá brincando com argila, né? Pintando o set também no meio ali. Então acabou sendo uma escolha assim natural, acho que na minha vida, a arquitetura e o design, né? Nessa questão mais das artes mesmo. Eu acredito assim que eu falo que o design ele é arquitetura em escala reduzida, né? Porque tem forma, função e estrutura, que é a tríade vitruviana, né? E eu acho que a visão do arquiteto assim em relação ao design, ela é muito mais abrangente pela questão do espaço, né? Porque o design é a célula do ambiente, né? E o ambiente é a célula da arquitetura, né? Da construção. E a arquitetura é a célula da cidade e assim por diante, né? Do micro para o macro vai crescendo. Então eu percebo que a gente tem, né, essa visão assim um pouco mais abrangente, né, mais multidisciplinar do design inserido na arquitetura. E os grandes arquitetos, né, na história, eles produziram muito design, né? Mies van der Rohe, né, o próprio Le Corbusier, todos eram arquitetos, assim, o próprio Oscar Niemeyer mesmo, né, que eles desenhavam as peças de design, né, poltronas, objetos, luminárias, para as construções que eles faziam. Então, esse pensamento da arquitetura, você também ter o mobiliário, ter o objeto, a iluminação, o piso, fazer o todo, né, na obra, acho que essa visão é muito interessante, que se perdeu um pouco hoje em dia, pela questão de ser muito especializado, né? Agora, cada arquiteto é especializado num tipo de serviço, assim. E eu acho que você ter essa visão global e conseguir trabalhar em todas as áreas, eu acho bem interessante. Foi um encontro, assim, super bacana, super prazeroso, assim. Eu já tinha alguns anos no Brasil, hoje eu estou fazendo já 22 anos que eu estou no mercado. E comecei na arquitetura e o design de imóveis acabou naturalmente acontecendo na minha vida. E como eu já desenhava para algumas fábricas no Brasil, já tinha algum tipo de notoriedade no Brasil, assim, enquanto designer, né, de imóveis, a Willwood entrou em contato comigo para a gente desenvolver algumas peças e foi uma grata surpresa, assim. Eu fiquei muito feliz pelo fato de me procurarem, né, de me pescarem lá no Brasil, né? Até a Joana falou que estavam buscando designers de diferentes localidades no mundo, né, para fazer parte do time da Willwood. E eu fiquei super feliz e foi muito gratificante, né, receber esse convite para uma fábrica incrível, né, como a Willwood e poder hoje estar expondo, né, como uma fábrica europeia, e participar do Salone, né, enfim, estar inserido agora no universo da Europa também. Bom, a cadeira acho que é a peça de design que todo arquiteto sonha em fazer, assim, né? E os grandes arquitetos sempre desenharam cadeiras. Eu tive muita dificuldade no começo. Eu comecei desenhando, minha primeira peça que fez sucesso foi um aparador, né? Depois eu desenhei vários carrinhos bar, assim, né, para sala de estar, né? E sofás também, mas cadeiras sempre era um calcanhar de Aquiles, assim, né, para você conseguir desenhar. Talvez pela questão de você imaginar mesmo que a cadeira seja o símbolo do design, né, o símbolo maior do design. Então eu digo que eu desenhei muitas vezes cadeiras para eu conseguir chegar num nível assim que o mercado desejaria e seria aceitável, né, que seria uma coisa bacana. E daí com a Willwood nós desenhamos, né,
a Degas e a Botero, né? A cadeira Degas é uma peça assim bem interessante, né? Que eu quis trazer todo o conceito, né? Inspirado nas obras do Edgar Degas, né? Que foi um pintor francês muito conhecido, que ele usava muito os croquis, os esboços de bailarinas, assim. Então, eu quis trazer para o universo do design essa história da dança, né, do esboço, do croquis, do gestual, assim, que as obras do Degas tinha, né? Então, eu desenho uma peça bem delineada, assim, leve, harmônica, né, com traços femininos, e busquei inspiração na dança mesmo, né, na fluidez da dança e dos esboços que ele fez. Então, acredito que tenha ficado uma peça assim, bem ergonômica, né, que você senta, ela tem um conforto muito grande. Isso graças a Will Wood também, né, pela questão fabril, né, de conseguir chegar nessa ergonomia perfeita da peça. E ela ficou muito bonita, uma peça esteticamente assim, muito agradável, muito bonita. E com os detalhes que eu gostaria de ver na peça mesmo, né? Que eram esses efeitos da dança, né? A fluidez da dança no design. A Botero foi, na verdade, foi a primeira peça escolhida, né, pela Joana, pela Will Wood. E foi uma peça assim que à primeira vista agradou muito, né? Ela ter as é, formas mais orgânicas, formas mais confortáveis. É uma cadeira que você senta, ela te abraça mesmo, né? E eu quis trazer as referências daí do universo da náutica, né? Da náutica antiga, das embarcações antigas para o design, né? Até o nome Botero, né? Simboliza aquela pessoa que dirigia, né? Ela navegava com esses barcos, né? Então, trago esses elementos da náutica através da madeira, né? Da madeira sólida, até um detalhe de corda atrás que faz essa referência, né? Com as cordas, com as embarcações. E uma peça assim que te convida para sentar. Realmente, ela ficou além de bonita, ela ficou muito confortável, né? Uma peça também bem versátil, que você pode mudar os acabamentos dela e serve para tanto espaços corporativos quanto residenciais. Assim, para escolher um design é muito difícil, né? Porque as peças nascem de um momento de criatividade que você tem, de busca, né? Que você tá, de insights, de referências que você tem, né? Às vezes do passado e de memórias, né? De memória afetiva que eu gosto de usar muito nas minhas obras. E eu vi elas expostas no salão e eu achei que elas combinam muito bem, assim, entre as duas, né? Então parece que uma é filhinha da outra mesmo, sabe? Além das duas serem minhas filhas, eu acho que elas têm muito em comum, né? As peças, assim, elas contam muito sobre quem eu sou, sobre minha história, sobre meu traço no design, né? Sobre a forma como eu me expresso no design. Então são duas peças muito queridas por mim também, as duas. É engraçado, porque a gente está fazendo assim, parece que é uma escala, né? De cadeira, poltrona, e está partindo para um outro tipo de peça também, de estar, né? Para sentar, para você deitar, assim. Eu posso chegar até nesse momento, falar que vai ser uma peça assim, né? Mais ou menos nesses parâmetros, mas que também vai seguir a mesma tendência, uma peça confortável, explorando muito o know-how da Will Wood, que é madeira, né? A madeira sólida em si e trabalhando com couro, né, com a pele, de uma forma bem gestual, né, bem sutil, assim, uma peça que vai vir agora, né, que vai ficar bem elegante também e vai fazer parte dessa coleção, juntamente com a Botero e a Degas. Eu acho que esse frescor, né, de você estar vivendo ali em Milão, onde todos estão com a mesma consciência, né, pela busca do design, pela busca da estética, da funcionalidade. Eu acho que isso é uma chama assim que nos inspira muito sempre, né, a criar. E eu até falo que eu gosto muito de ver o Fore Salone mesmo em si, para ver os jovens, né, essa turma nova que está chegando, ou o design mais arte, para a gente conhecer realmente, não só de tendências, mas assim, de tentar se autodesafiar a criar coisas novas, né? Você buscar referências que eu digo até que nem sejam muito no design, né? A gente percebeu muito agora nessa semana de design em Milão, muitas exposições sensoriais, assim, onde você era convidado a entrar no espaço e sentir os aromas, os sons, né? Não só os visuais, mas todos os sentidos mesmo, né? Em ebulição.
Eu acho que isso é o mais importante, assim, eu digo sempre, assim, que quanto mais a gente lapidar, né, os nossos sentidos, né, da audição, do olfato, da visão, do tato, do paladar, quanto mais você trabalhar eles, mais criativo você vai ficar. Então, é algo que eu sempre falo, assim, e sempre procuro passar, né, para as pessoas, para os novos designers que vêm conversar comigo, é essa questão de você apurar os sentidos, né? Porque quanto mais apurado você estiver, melhor você estará e mais criativo, né, você vai estar para absorver as coisas e conseguir passar aquilo para o papel e criar novas peças. Eu, desde de criança, eu desenhava muito. Tanto é que eu lembro que na escola, assim, desde o pré-primário, nos primeiros anos, né, eu ficava só desenhando. Eu gostava muito das histórias em quadrinhos da Marvel, né? Então eu ficava desenhando os heróis, assim, com músculo, fazia tudo arredondado, assim. E esses tempos atrás, um amigo meu que fez parte de colégio comigo falou assim: Fabrício, valeu a pena, né? Que você, nas aulas de matemática, você ficava só desenhando, né? Você não prestava atenção. E realmente, né? Todas as minhas apostilas, cadernos, só tinha desenho em volta, assim. Então, uma coisa que eu sempre gostei muito e eu sempre procuro desenhar cada vez mais. Quanto mais você desenha, mais você percebe as coisas. E os insights, né? Às vezes vêm de coisas fora do design da arquitetura mesmo, né? Por exemplo, se você está andando, você vê um farol de um carro, né? Ou você vê um detalhe de uma janela, ou no caso da Degas, né? Você vê o movimento de uma dança. Tudo isso inspira, mas são elementos que já estão, né, dentro de você através das experiências que você teve na vida, né? Que eu chamo de memória afetiva, assim, dos locais que você foi, né? Da casa de vó, de tia, das experiências, né, boas que você teve em sua vida, né? Das músicas que você escutou, dos lugares que você viajou, das brincadeiras que você teve. Então, tudo isso forma uma coxa de retalhos dentro de você e você depois tem que ir lá pensando cada uma dessas coisas, né? E quando aparece algo assim que chama atenção e te inspira, é porque já existe aquilo dentro de você, né? Tá guardadinho ali, você traz à tona e daí vai trabalhando com o desenho para surgir um design, né? Às vezes você olha no detalhe de um corrimão, né? E aquilo te linka com o pé de uma cadeira. Daí, por exemplo, o detalhe já vai fazer todo o processo, né? Como o Mies van der Rohe já falava, né? Deus está nos detalhes. Então, um detalhe já faz toda a diferença num produto. Não, eu fiquei muito feliz, assim, né? De ver a loja lá. Para mim é uma vitória muito grande, né? Poder participar com o Will Wood nesse processo e nesse capítulo da minha vida, né? Como designer. A loja é maravilhosa, lindíssima. Que eu ainda não tive chance de ver toda a loja, se a gente chegou já correndo para fazer aqui. Eu assim, tô apaixonado pelas peças, tô apaixonado pela marca, né, pela Will Wood, por todas as pessoas que participam, né, que fazem parte dessa história também. E eu tenho certeza que é um capítulo que está começando, que vai ser parte de um livro muito bonito, sabe? Que ainda terão vários capítulos, várias páginas assim, e será uma história muito legal. Eu queria te convidar para vir aqui na Will Wood em Lisboa, né, para observar as peças maravilhosas que tem aqui de design, realmente coisas de alto nível, né, altíssimo nível. Conhecer a poltrona Botero e a cadeira Degas também, e além de outras peças de outros designers aqui, que são grandes designers, e conhecer também as outras peças de grandes nomes do design mundial.